Fala galera, quero contar uma novidade para vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Vamos falar um pouquinho sobre personalização? Temos a Guava Handmade, que tem loja física e loja online. Tá a fim de produtos para dar um up no seu conforto, com o seu gosto e a sua identidade? Acesse ou visite a loja da Guava. Você terá opções das mais variadas e das melhores. Vamos falar da Purandi. Mas o que é Purandi? Purandi é a nossa marca fictícia que nós criamos para simular a venda de produtos cosméticos para mulheres brasileiras. Temos o Guia do Contador, da nossa querida integrante Sara, que tem como objetivo criar um canal de comunicação direto e prático para você, a fim de transmitir informações, fatos e curiosidades sobre o mundo da contabilidade. Você, mulher que está procurando algum serviço de depilação com cuidado, tem os Estúdios Carla, que oferece limpeza de pele, massagem relaxante, drenagem linfática, spa day e também tem tratamentos faciais. E para beleza tem o Estúdio de Lima, que trabalha com plásticas nos pés, manicure, pedicure, alongamento de unha em gel, cabeleireira e cílios postiços. Tá a fim de dar uma reaçada na sua beleza? Procura o Estúdio de Lima. Chegou o imposto de renda e você quase se enrolou? Não deixe isso acontecer de novo. Procura Estevão Nascimento, Contabilidade e Consultoria. Oferece serviços fiscais, tributários e consultoria, com atendimento online e presencial para o Rio de Janeiro. Chegou a sobremesa e você não tem nenhum docinho para comer? Pô, isso não existe. Procure o Instagram da Dona Alicia, que vai desde brigadeiros até mini donuts. Oi, pessoal, está começando o terceiro episódio do podcast, sou Everton Paulino. Hoje eu tô aqui para apresentar um tema bastante legal para os nossos convidados, que é transformação social e cultura. Aqui temos o Fábio e temos o Edson, e vou pedir para que eles se apresentem. Bom dia a todas e todos, o meu nome é Fábio Moraes, eu trabalho no Museu da Manhã, num setor intitulado Comunidades e Territórios. E eu sou especialista em mediação e tenho certeza que esse papo vai acrescentar demais para todos nós. Bom, eu sou o Edson aqui, bom dia, mais uma vez, e eu sou artista visual. Desde criança eu já dei os meus primeiros passos aí, no sentido de fazer arte, mas eu estou aqui no Rio há bem pouco tempo, né, há poucos meses, e estou amando esse lugar e tem meio mundo de coisas ainda para conhecer dessa cidade maravilhosa. Fábio, me diz, como é que o seu trabalho se conecta com as pessoas do território dele e se elas abraçam bem? Cara, essa é a pergunta do milhão. Assim, na verdade, eu acho que eu vou precisar fazer uma introdução antes de responder isso, né? Os museus, eles são muito arrogantes, de uma forma geral, no mundo inteiro. Museus são espaços elitistas que pensam um mundo e uma proposta museal também elitista, pensando num público muito específico, e isso traz um afastamento social gigantesco. Embora a proposta de um museu seja ser plural. A proposta de todo museu é entrem sem bater, estejam. Só que se a gente se prepara para receber um único público, se a gente se prepara para acarinhar um único tipo de público, a gente não está fazendo o papel do museu, que é um papel provocador. E aí eu incluo o Museu da Manhã, que é a instituição que eu trabalho, nessa mesma lambuja. A diferença, não só do Museu da Manhã, para alguns museus que eu conheço, mundo afora, é que hoje existem museus que trazem em si uma proposta de reparação com isso. O Museu da Manhã é um museu que discute o que vai ser desse planeta nos próximos 50 anos, essa é a nossa proposta. Ele não é um museu de acervo. Eu estava conversando aqui no off
há uns minutinhos atrás, falando justamente sobre isso. Não é um museu de acervo, não é um museu que se propõe discutir artes naturais. A proposta do museu é muito provocativa, que é qual é o tamanho e a extensão dos buracos em que a gente já se meteu, e que são irreversíveis, falando de planeta, e qual é o nosso papel dentro dessa realidade nua e crua, né, que é uma realidade catastrófica. Essa é a proposta do museu. Mas como fazer isso para todo mundo? Eu me lembro que quando o museu abriu, muito midiático que é, né, com uma arquitetura muito diferente, a gente, e aí eu estou te respondendo, a gente entende que tinha muita gente que ia no museu só para fazer foto no Globo, ou só para fazer foto dessa arquitetura. E aquilo me incomodava pra caramba. Caramba, isso não é público de museu, essas pessoas estão vindo para cá, mas não estão acessando o que a gente propõe no museu. E de verdade, dane-se. É um primeiro contato com o museu. E aí a gente foi percebendo que o Museu da Manhã se tornou um museu vanguarda no que diz respeito a um público novo. 70% do nosso público nunca pôs o pé num espaço cultural. Nunca pôs o pé no museu. Então a gente tem uma responsabilidade gigantesca de fazer com que o Museu da Manhã seja atrativo para todos os públicos. Isso se dá de que forma? Pensando todas as frentes do museu, não basta um setor como o meu, que é de comunidades e territórios. A gente não pode ser o setor hippie, nada contra os hippies, mas os hippies, os bonzinhos do museu, que permitem que pessoas pobres e pretas entrem no museu. A gente não permite. O museu é um espaço público. O Museu da Manhã, então, é um museu público municipal. O que a gente tenta fazer é com que todos os setores do museu, incluindo o setor de compliance do museu, o setor de... porque é denso falar sobre isso, sabe? O setor de curadoria do museu, que todos o setor de comunicação do museu, vocês são de comunicação, como que a gente consegue comunicar para todos os públicos? E a gente vem conseguindo, a partir de projetos, a partir de provocações do museu, termos lá dentro todas as pessoas. A gente tem da Dondoca do Leblon ao público tipo Tchura Bacaninha de Santa Teresa, a pessoas em situação de rua, pessoas pobres e pessoas ricas, pessoas de fora, pessoas de dentro daquele espaço. Isso significa que, de alguma forma, a gente está conseguindo quebrar esse muro invisível. Se esses públicos vão dialogar, é outra história. Provavelmente não. Provavelmente o preconceito vai se dar muito mais lá dentro. Não é um lugar fácil de se estar para quem é pobre, por exemplo. Eu faço um projeto com uma galera em situação de rua, muito rapidamente. A impressão que se dá num primeiro momento é, pô, que legal, eles vêm aqui para o museu um dia da semana, é uma morfina para eles, né? Um momento onde eles vão estar no ar-condicionado, beber uma água gelada, etc, etc, etc. Não, ao contrário, cara. É dentro do Museu da Manhã que ele vai sofrer a maior parte dos preconceitos na cara dele. Porque quando ele está na rua, as pessoas passam do outro lado da calçada, esse preconceito ele é forte para eles, mas não é tão na cara. No Museu da Manhã alguém vai sair do elevador só porque ele entrou. O Museu da Manhã vira campeão de reclamação todas as vezes em que eles estão lá dentro, sem que eles estejam fazendo nada, só a presença deles incomoda. E nós somos uma cidade, um país tão hipócrita, que a gente não percebe o nosso próprio preconceito, de uma forma geral. A gente não percebe o que está incomodando. Mas a verdade é que o que mais incomoda no Museu da Manhã hoje, para o visitante, é que hoje a gente tem muitos visitantes pretos, a gente tem muitos visitantes pobres. E isso faz com que as pessoas se sintam incomodadas. Aquele lugar que era só para aquele público, deixa de ser. Agora, o nosso grande desafio é fazer com que ele permaneça um museu acessível para todas as trupes, como diria na minha época. É isso. É um museu inclusivo. A gente quer ser um museu inclusivo. Está longe de ser o melhor da inclusão. A gente ainda discute muito, cara, acessibilidade geográfica. Reparem isso. A gente está o tempo todo falando, a gente tem aqui acessibilidade para quem é cego, a gente tem aqui acessibilidade para quem é surdo. Será que temos? Ou será que, assim, o que é para mim ter de fato acessibilidade? O dia que uma pessoa cega, por exemplo, entrar no museu e sair dizendo, nossa, eu tive uma experiência absurda aqui dentro. Aí a gente vai poder dizer
que o que a gente está fazendo é inclusivo de verdade. Agora, a gente está caminhando para essa inclusão, né? E eu acho que é uma proposta desafiadora, mas é o que qualquer museu deveria se propor, ser provocador, né? O grafite eu acho maneiro. Eu já tive uma experiência com ele ano passado. E foi bem isso de representação do sentimento que você estava tendo na hora. Me deram um papel para eu desenhar, aí depois falaram, agora você vai ter que fazer um grafite disso. Aí era uma mistura de desenhos, eram desenhos que alguns haviam significados, outros eram só coisa que minha mão tava fazendo, mas acho isso muito legal, tipo, representação artística do que o seu coração está sentindo, o que sua mente está pensando, é um negócio muito, muito maneiro. E posso contar outra experiência, porque é incrível essa forma de expressão. Eu fiz vários trabalhos uma vez numa assistência social, né, com vários desenhos, e eu tinha um prazo de entrega, eu estava muito cansado, e aí teve um certo momento eu fiz uma pintura figurativa, né, eu fiz uma pessoa, um rosto de uma moça, se olhando no espelho, e sem querer mesmo, assim, não sei nem como explicar. Quando eu terminei, eu estava bem cansado mesmo, quando eu olhei para o rosto dessa moça que eu tinha desenhado, que eu tinha pintado, toda a expressão de cansaço estava lá, estava expressa no rosto dessa moça. Aí eu tive que apagar, tive que voltar outro dia para refazer, né? Porque acabou, transferir todo o meu cansaço, foi pro desenho. Né? Foi pro desenho. Eu tive que fazer de novo depois. Fui para casa, aliás, descansei, dei um tempo para poder terminar. Eu acho que é incrível, porque mesmo sem querer a gente acaba transmitindo esse sentimento através da arte, né? Dessa forma. Algo me surpreendeu. E até hoje foi este trabalho que aconteceu, né? Que eu fiz há um tempo atrás, que toda a minha expressão de cansaço e fadiga acabou sendo transferida para o desenho. Mas só um parênteses assim, das duas histórias que você contou, né? Da primeira que você fez lá uma arte, e essa arte não significava nada, eu já acho que significa tudo. Porque quando você coloca lá na parede uma arte e aquilo de alguma forma chama atenção, mesmo que negativamente, da tal professora, assim, do tipo, isso aqui não quer dizer nada, ou me explica o que isso quer dizer. Quando você disse isso da história, a primeira coisa que me passou a cabeça, eu ia inventar uma história daquelas, assim. Quando ela me perguntasse o que significava aquilo, eu ia dizer alguma coisa que ia sair em Machu Picchu. Mas eu ia dizer alguma coisa para ela nesse lugar, até de provocação mesmo. E sobre o cansaço da mulher no espelho, cara, eu confesso que eu fiquei muito curioso para ver uma mulher cansada no espelho, porque essa é a figura da mulher quando se olha no espelho, pelo menos no nosso país, né? Então lá no fundo, cara, você não errou não, eu acho que você mandou bem pra caramba. Uma mulher cansada no espelho, um cidadão cansado, e uma mulher cansada no espelho diz muito sobre a arte, sobre a tua sensibilidade, né? Eu acho. Eu achei assim que toda uma expressão de cansaço foi passada para o desenho, assim, não foi assim porque simplesmente aconteceu, né? Ah, você tinha que ter deixado ela, e qual é o nome da obra? Mulher cansada. É isso. O Museu da Manhã, pelo que eu entendi, ele tem uma ideia de sustentabilidade, transformação social, visão do futuro. O grafite, ele tem elementos de artistas de rua, é uma pegada mais urbana, mais liberal. Como você enxerga que o museu proporciona uma mudança social e como você enxerga que o grafite traz uma mudança social também? Assim, sinto te dizer que o Museu da Manhã não transforma ninguém, né? As pessoas que estão em constante mudança, né? Mas o Museu da Manhã, cara, ele tem, mais uma vez eu digo assim, uma proposta de se provocar também, para além de provocar as pessoas, né? A partir da arte, a partir da cultura, porque por mais que você pense o museu como um prédio,
e é um prédio que traz muitas... É um prédio muito contraditório, né? Nós estamos situados geograficamente na pequena África. É um prédio que é branco, dentro da pequena África, e isso é muito simbólico. Um prédio branco, todo branco, por dentro, por fora, dentro da pequena África. Eu considero que a nossa concepção foi horrorosa. Eu estou te respondendo, parece que não, mas eu estou te respondendo. Parece que ela foi horrorosa, parece não, ela foi horrorosa. Né? Um investimento milionário no museu, numa praça onde nós já tínhamos um museu, que era o Museu de Arte do Rio, há alguns anos. Enfim, numa proposta de revitalização, e esse nome me traz uma vontade de vomitar, cara. Porque quando a gente fala em revitalização, a gente de alguma forma está dizendo e afirmando que o que existia antes dessa Disneylândia estava morto. E quando eu digo que o que existia antes estava morto, eu estou dizendo que o filho gigante estava morto. Porque eles estão aqui na região. É como se eu estivesse dizendo que o Instituto dos Pretos Novos, que tem um trabalho absurdo, né, de museu arqueológico, estava morto. É dizer que a Pedra do Sal não representa nada. É dizer que a Escola Padre Francisco da Mota, que é a primeira escola que permite homens e mulheres frequentando a mesma escola, estava morta. E o que vale é o daqui para frente, que é uma roda gigante, um aquário, 2 museus, Orla Conde, Disneylândia. Então eu entendo perfeitamente quando as pessoas dizem para mim assim, pô, Fábio, eu nunca botei o pé no Museu da Manhã com um certo orgulho. O que não cabe mais, e aí eu me coloco enquanto alguém que está dentro dessa estrutura, é dizer que o que a gente está fazendo também não vale nada. Então eu concordo que a nossa concepção foi horrorosa, mas discordo que o nosso fazer não vale nem a curiosidade das pessoas para entrarem lá dentro, mesmo com críticas. A gente está fazendo coisa pra caramba, a gente não para de fazer. E aí quando alguém vem com esse papo da nossa concepção hoje, 10 anos depois, eu digo, cara, você está muito 2015. Porque assim, a concepção foi horrorosa, mas eu nasci, pô, a gente está ali, a gente está fazendo, a gente não pode pagar a vida inteira por uma concepção ruim. É como se um filho estivesse pagando pelos pais, sabe? Então assim, a gente está ali dentro. A gente tem vários setores, cara. A gente tem, por exemplo, um laboratório no museu que teima e tem insistentemente, desde que a gente surgiu, para ter uma relação com a garotada, os jovens da região. A gente tem o nosso setor de comunidades e territórios que pensam o tempo inteiro em valorizar essa relação, não colocando a gente como primo rico, os detentores do saber, mas nos colocando como parte integrante dessa região geográfica da pequena África. Então, tudo que a gente faz, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, todos os nossos eventos que dizem respeito à matriz africana, ela precisa ser aprovada por uma comissão de matriz africana de pessoas que vivem na região, ou pessoas muito influentes, como a própria... que é da Globo News, meu Deus, jornalista. Não. Flávio Oliveira faz parte dessa comissão, enfim, o Cosme da Pedra do Sal, a galera do Filho Gigante, enfim, Mãe Celina. A gente precisa fazer parte, mas ao mesmo tempo entendendo que nós somos um museu que está discutindo de alguma forma um futuro próximo. O Museu da Manhã discute os próximos 50 anos. Qual é a analogia que eu faço com a tua pergunta, né, sobre grafite e tudo mais? Não é só grafite. A gente precisa que o jovem se aproprie desse espaço. A gente precisa quebrar junto com esse jovem esses muros invisíveis. Porque quando você fala de grafite especificamente, a gente está falando de uma ação periférica. Normalmente passa por uma molecada pobre. O grafite, ele está muito ligado a uma necessidade de dizer coisas a partir daquilo ali. Né, como rap, a gente percebe isso, estão interligados de alguma forma. Mas como que um museu branco, elitista, com tudo isso que eu falei, se torna de fato atrativo para alguém que está querendo colocar o seu mundo para frente, colocar o seu mundo nesse lugar mais revolto mesmo de dizer, cara, qual é? Essa cidade não me olha, eu só me olha do jeito que quer olhar, né? Uma vez uma senhora, eu gosto de dar esse exemplo porque parece até mentira o que eu vou dizer,
Mas uma senhora, ela era campeã de reclamação, ela reclamava o tempo todo. E ela reclamava nos dias, a gente fez um projeto de grafite no museu há uns 3 anos atrás. E aí a gente tinha uma molecada de todas as... a gente tinha 3 participantes de muitos municípios do Rio, da Baixada Fluminense. Então era uma molecada, em sua maioria, preta, férica. E essa mulher, ela frequentava o museu nesses dias. E ela reclamava todos os dias, ela reclamava, até que isso chegou em mim. Reclamava por e-mail, reclamava lá no livrinho. E a reclamação dela era sempre a mesma. Esse museu está muito barulhento. Esse museu não parece um museu. Esse museu é horroroso. Mas ela só fazia essas reclamações nos dias que essas pessoas frequentavam o museu. E aí me colocaram com ela num dia, cara, eu acho que o Fluminense tinha perdido, tinha brigado com a minha mulher, as coisas não estavam legais para mim nesse dia. E foi o dia que me botaram para conversar com ela um tete-a-tete. Ela estava lá e queria falar com o responsável do museu. E aí a gente começou a conversar, e nessa conversa eu dei uma atropelada nela. Eu disse que ela era extremamente preconceituosa, ou a fala dela era extremamente preconceituosa, e que seria melhor ela procurar um lugar que talvez fosse melhor para ela, como caminhar no Leblon, ouvindo uma, sabe, a novela do Manuel Carlos, assim, ouvindo tim, 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 tim. Eu não me lembro o que eu disse, mas foi alguma coisa nesse lugar. Eu até pensei que fosse perder o emprego nesse dia, porque eu fui bem rude com ela. E aí passaram-se algumas semanas, ela me procurou de novo. E ela me disse a seguinte frase na conversa que a gente teve. A seguinte frase: olha, eu vim te agradecer, porque eu saí pensando o que me incomoda nesse museu. Por que é que eu ouvi isso desse garoto? Porque eu não... Para ela, era um garoto. Porque eu não me sinto preconceituosa, como ele falou. Eu não sinto, e ela ficou com aquela angústia. Até que ela chegou à seguinte conclusão, óbvia, pra gente, pra ela não. Eu não gosto de gente preta perto de mim. Eu não gosto de gente com cara de pobre. E é isso que está me incomodando no museu. Então, eu sou uma pessoa preconceituosa, preciso melhorar. O que eu quero dizer com isso? O museu também presta serviço para o preconceituoso, se perceber preconceituoso. Então, nunca é demais ter todo mundo dentro do museu. Às vezes a gente pode falar assim, eu quero um museu que só tem uma galera como eu. Esse é o erro do museu. Então, cara, a gente quer muito poder trabalhar, especificamente dentro do museu, de que maneira, não é um museu de acervo, então de que maneira essa arte pode condensar com o que está dentro do museu, eu diria, em se tratando de termos pluralidade lá dentro. A gente quer todo tipo de público dentro do museu. Mas a gente tem o entorno ali do museu, a gente tem ações que a gente precisa promover em parceria. Muitas vezes a gente faz com o MAR, que tem o Museu de Arte do Rio, que tem uma proximidade maior com a arte urbana. Mas a gente não é contra, a gente quer que estejam, a gente quer que entrem. Na semana passada, morreu um cidadão na Baía de Guanabara. Ali na lateral do museu, muitas pessoas pescam. Ele passou a noite inteira pescando, bebeu, e aí às 10 horas da manhã, ele foi fazer o número 2, foi fazer cocô. Ele podia ter ido fazer dentro do museu, porque o museu estava aberto, inclusive aberto ao público. Ele foi para as pedras fazer cocô, aquelas pedrinhas. Pois bem, ele bateu com a cabeça e morreu, fazendo cocô nas pedras, porque ele não podia entrar no museu. E esse não podia entrar no museu são os tais muros invisíveis que a gente tem falado. Não pertence àquela pessoa. Se ele tivesse simplesmente pensado ou se sentido apropriado a entrar naquele museu, ele entraria e fazia um cocô maneiro, ia limpar a mão no nosso sabonete da Granada, cara. Mas ele morreu, cara. E aí a morte dele, algumas pessoas vão dizer que é porque ele bebeu e bateu com a cabeça. Eu digo que a morte dele tem uma relação totalmente social, totalmente excludente, sabe? Os museus são culpados por serem tão elitistas, por terem esse lugar onde as pessoas olham e dizem, é lindo, mas não é para mim. É uma pena, mas a gente está batalhando pra caramba para que isso mude, né? Não só o Museu da Manhã, mas museus aí, mundo afora. Tomara que esse dia chegue antes de eu morrer. E o grafite, Edson, como é que você vê ele como transformação, como uma ferramenta de transformação social? Não precisa nem falar do Brasil todo, mas você vê do Ceará, né? Que você conversou comigo. Então,
Era atrás de algum projeto? Ele mudou sua vida, mudou a vida de alguns amigos seus? Você viu o grafite ajudar a comunidade que você estava, ou os seus amigos e tal? Bom, na verdade, não só o grafite, né, como também se refere a projetos, né, tem também dança, teatro, né, todas essas expressões artísticas. Então, só vendo como exemplo falando da minha realidade, do meu lugar, de amigos, né, que foi através de projetos sociais que hoje eles começaram, né, projeto de dança, e hoje quem começou ali, pequeno, dançando, hoje já usam, já fazem isso é uma profissão já. Conheço algumas pessoas que fazem isso. E no caso, mais especificamente no meu caso, graças a Deus hoje, né, hoje tem, podemos dizer assim, tem vários projetos culturais, né, que dão oportunidade, né, ao jovem, né, às pessoas que querem trabalhar com arte e também se profissionalizar, né, ou simplesmente mostrar o seu trabalho artístico, né. E hoje, né, graças a Deus, tem algumas leis, né, que incentivam a cultura. E falando um pouco sobre projetos, né, sobre projetos sociais e algumas pessoas que estão trabalhando hoje, né, que mudaram até de vida, porque começaram, né, começaram a ter uma renda, começaram a se sustentar através de projetos, né, que a partir do momento em que participaram começaram a participar desse projeto, cresceram profissionalmente e hoje estão aí, na vida. E voltando novamente aqui sobre essa questão das leis de incentivo à cultura, hoje, graças a Deus, tem essa, né? Diferente do meu tempo, que a gente não tinha muito acesso à cultura, né? Apesar que ainda falta muita coisa, né? Ainda devido às condições, né, socioeconômicas de muitas pessoas, não têm acesso assim direto à cultura. Mas o que possibilitou muito foi essas leis, né? Lei Rouanet, Lei Aldir Blanc, né? Paulo Gustavo, todas essas, fez com que pessoas, né, amigos meus jovens, também tivessem um pouco mais de acesso à cultura. Não só para mostrar o seu trabalho, né, mas como complementar a renda também, né, porque o que acontece muito, por exemplo, falando um pouco, está chegando o mês de junho e lá no Nordeste, principalmente, isso aí é muito nesse período, né, acontecem as festas juninas, é muito, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, concorrido, muita gente trabalhando. Ele envolve muitos profissionais, né? No caso, assim como, né, as escolas de samba aqui, ela pega muitos profissionais como artesão, ela, como é que se diz? Ela fomenta o turismo, né? Ela contribui muito na renda de muitas famílias, né? E no caso das festas juninas, eu posso dizer que ela, como é que se diz? Ela envolve várias pessoas, envolve a comunidade, porque aí vem a costureira, vem o artesão, vem o pintor, vem as pessoas que vendem, né, comidas típicas. E essas leis, elas facilitam muito, né, essa participação, né, tanto do artista como dos profissionais, né, da região, né, do município, né. Esse período talvez eu vá ficar um pouco distante aqui do São João, mas é só por um período. Como eu trabalho muito principalmente nessa temática junina, e é um trabalho que ele começa bem antes, né? A abril já começa a gente a fazer ornamentar, né? Ornamentar os lugares, né? Trabalhar para que esteja tudo pronto nessa época.
como que você vê o grafite ajudando na vida dos seus amigos que grafitaram junto com você, ou se proporcionou algum futuro para elas, se eles conseguiram desenvolver algo daquilo que eles foram apresentados? Isso, eu acabei falando entre amigos meus, mas eu posso dizer que através do grafite, a arte visual, que hoje eu sou o que sou hoje, devido à arte visual, grafite, a pintura. Desde que eu vi pela primeira vez, sonhava em fazer, principalmente quando eu me encantei muito com os murais mexicanos, né, que eu assisti uma vez na TV, e sonhava em um dia poder fazer também uma arte no muro, né? E com essa pegada do grafite, que é muito forte, né? Quando eu cheguei aqui no Rio, eu já fiquei assim impactado, assim, quando eu chegando aqui eu vi várias formas de expressões artísticas através do grafite, né? Coisas que eu só conhecia pela televisão, pela internet, e me encantei quando vi assim ao vivo, vendo toda a expressão assim de arte, né? Vendo a forma de que o jovem, a comunidade se expressa aqui, né? Porque o grafite é isso, ele dá voz e vez as pessoas que querem de uma certa forma, digamos assim, conscientizar ou então, né, contar a história do povo. E o Rio aqui, ele é muito diferente do Ceará no grafite? Dá um nível acima, tem mais? Como é que você compara o nível do grafite do Rio, a representatividade do grafite no Rio, para onde você vem? Bom, como eu sou de cidade pequena, não posso, uma cidade pequena, né, de pouco mais de menos de 20 mil habitantes, a gente não tem muita assim, não é muito forte, né? Geralmente o grafite em si é mais forte nas cidades grandes, né? Como até Fortaleza mesmo, aqui o Rio nem se fala. A gente chega aqui e respira grafite. Todo lugar que você olha, você está se deparando com alguma... Tu vai no centro, já tem um prédio imenso grafitado. Isso. E quando eu vim para cá, eu disse assim, eu vou ter que, quando eu chegar no Rio, eu quero conhecer uma referência, por exemplo, o Eduardo Cobra. A minha vontade é de poder ver, né, o grafite do Cobra, né? Eu sigo alguns grafiteiros também, mas no Ceará tem muito, não só na capital, mas em algumas cidades, né, de maior porte, assim, tem uns murais maravilhosos, assim, né, de alguns grafiteiros, alguns artistas cearenses lá que se destacam, né? E meu maior sonho é de poder fazer algo assim, digamos assim, estar inserido nesse mundo também, assim, com maior, né, digamos assim, com maior participação, né? Eu ainda sou meio tímido, estou chegando agora, né, e ainda tem muito que aprender, tem muito que conhecer aqui no Rio, né? Estou assim, não conheço o Museu do Amanhã, mas Você falou do Cobra, tá do lado ali. Museu da Manhã. Terça-feira, dá pra ir. Vamos conhecer, né? Vamos embora conhecer. Vamos sair daqui Aí comigo lá pro museu. Se eu puder sair agora mesmo. E tem muita coisa sobre o que eu falo agora, né? Não só o Museu do Amanhã, mas outras coisas que eu nem sequer tinha ouvido falar, eu não sabia sobre né, o Museu dos Pretos Novos. Os Pretos Novos eu não conhecia, também não tinha ouvido falar, infelizmente. Eu não sei se isso também é divulgado na mídia, porque tem muita coisa que a gente não tem acesso à informação. Apesar do celular tá lá e tudo, muita gente está ligado com o mundo pela internet, mas algumas coisas ainda parece que não são divulgadas, não são... Não chegam do jeito que poderiam chegar, né? Isso. Fábio, quando entendi que o museu
ele veio do elitismo, hoje tem toda a questão dele, né, ser todo branco em uma região que é preta, mas você é o gestor social de lá, você está me contando que vocês estão dando passos para ele ser um museu de todos, ser um museu da galera, ser um museu realmente do Rio de Janeiro, ser um museu de pessoas, de qualquer público. Teve algum momento, ou você espera ter, de alguma ocorrência que você falou, é para isso que eu faço o meu trabalho, isso aqui é a razão, ou isso aqui é o que eu mais amo fazer? Tá bem, cara. Eu tenho muitos momentos assim. Eu acho que em qualquer trabalho, de vez em quando a gente tem que se perguntar, né? Tá valendo? Porque depois de muitos anos, né, fazendo a mesma coisa, a gente meio que cai numa armadilha esquisita, isso serve para qualquer profissão, de que tá tudo bem ou de que tá tudo mal. A gente para de pensar sobre o que de fato você está fazendo. E pode ser, como eu disse, para qualquer profissão. No meu caso, né, eu sou da sociologia, eu sou uma pessoa especializada em mediação. E mediação não é especificamente mediar conflito, embora também seja. É mediar as histórias. Mediar, por exemplo, a relação entre o Museu da Manhã e o entorno, e as favelas no entorno, os camelôs no entorno, as pessoas que vivem em situação de rua no entorno. Então o teu trabalho é pensar na população pobre? Mais uma vez eu digo, não, é pensar nessa misturalhada que a gente quer que exista. Então, pensando nisso, eu de vez em quando, não é todo dia, né, acordo e me pergunto, o que faz valer a pena? Tem uma palavra que eu gosto muito, cara, eu sou doido para tatuar ela, não sei porque eu ainda não tatuei, que é a palavra subversão. A subversão, ela está num lugar ainda muito esquisito de pensamento, que é aquele lugar de você fazer alguma coisa errada. A subversão é quando você também coloca a teu serviço, não só o que o museu, no meu caso é o museu, do que o museu espera do meu trabalho, mas o que eu espero também do que o meu trabalho pode reverberar para fora. A subversão está em não abrir mão, mesmo tendo um bom salário, mesmo trabalhando num lugar que tem visibilidade, eu não abro mão do que para mim é inegociável. Então eu não negocio no meu trabalho com nada que eu considere hipócrita, eu não negocio com nada que eu considere caído em nome de um bom patrocinador. E isso já vai te ajudando a pensar, caramba, tá valendo a pena o que eu estou fazendo, porque eu ainda consigo, dentro de um espaço tão grande, com tantos setores, com tanta gente trabalhando, com tantas chefias, me sentir, desde sempre, desde o momento em que eu cheguei no IDG, né, que é o Instituto de Desenvolvimento e Gestão, que faz a gestão do Museu da Manhã. Eu cheguei no IDG antes do Museu da Manhã abrir. Eu trabalhei, então, na gestão também social da Biblioteca Parque Estadual, que era uma gestão do Museu da Manhã. E eu sempre, do Museu da Manhã, do IDG, eu sempre percebi que eu tinha autonomia. Então, por exemplo, uma das coisas que eu preciso para desenvolver o meu trabalho é me sentir com autonomia de decisão, de ideias, às vezes mirabolantes, que podem ou não dar certo. Você me disse, né, daquele negócio que você olha e fala, putz, cara, super funciona. É engraçado, né? Na sociologia, tem até uma brincadeira interna, assim, o nosso sucesso é muito pouco perceptível. As coisas que são sucesso para a gente, talvez não seja o que a maioria da parcela da sociedade diga ser sucesso. Então eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho há 25 anos com pessoas em situação de rua. Só no Museu da Manhã são 10 anos, basicamente, fazendo também esse trabalho, né? Que trabalho é esse? De ficar ajudando, de ser assistencialista, de levar comida e de cortar barba. Eu não estou sacaneando quem faz isso, não. Muito pelo contrário. A gente jamais vai conseguir fazer o que a gente faz se esse sujeito estiver morrendo de fome, por exemplo. Então, o nosso trabalho não é assistencialista, ele é assistencial. A gente acredita que o assistencialismo é um câncer para o assistido. Porque esse assistido, ele pode estar do lado de um bebedouro que ele vai me pedir água. Ele espera que o outro faça por ele. O nosso trabalho é de provocar. Então, assim, pontuando mesmo, né, uma cena dessas em que eu me sinto contemplado pelo meu trabalho, digo, caramba, funciona.
é quando, por exemplo, nesse projeto, nós temos um projeto para a galera em situação de rua que se chama Uma Só Voz. E, por exemplo, aqui, por mais que vocês sejam pessoas diferentes nessa turma, vocês têm um nivelamento etário, de ideias, do que querem profissionalmente, está todo mundo meio que buscando alguma coisa no mesmo lugar. Fica mais fácil de você fazer um trabalho com uma turma nivelada. Quando você tem uma turma de pessoas em situação de rua, são 80, onde a gente vai ter uma galera que está na rua porque de fato está sem dinheiro, perdeu, por conta de pandemia, disso, daquilo, e está na rua. Mas ao mesmo tempo você vai ter alguém que está em cena de uso de crack, no mesmo grupo. Alguém com 70 anos, alguém com 20 anos. Alguém que está na rua a vida inteira. Alguém que acabou de chegar na rua. Você tem uma montanha russa de emoções e de possibilidades para fazer o mesmo trabalho. Por isso ele é tão complexo. E aí o que a gente faz ali? Tudo que a gente está fazendo, a gente tem uma proposta de teatro, uma proposta de música e de incidência política. Na verdade, nós temos 5 eixos temáticos. E sem ordem de importância para eles. A gente trabalha com arte e cultura, a gente trabalha com educação, mas não quer dizer que eles tenham que estar na escola, mas a gente trabalha no eixo educação, a gente trabalha no eixo empregabilidade, no eixo saúde física e mental e no eixo incidência política. Esses são os nossos 5 eixos temáticos para esse projeto. O que a gente espera alcançar com ele? Com que essas pessoas percebam que elas são autônomas, que elas são as responsáveis pelos seus BOs, que elas são as responsáveis pelas mudanças que elas querem imprimir na vida delas. Por isso que eu brinquei com você numa das perguntas anteriores, de que o museu não vai mudar ninguém. E ajudar essas pessoas a se perceberem nesse lugar. Parece fácil, mas não é. Não é, porque a gente vem de uma cultura mesmo de saber o que é melhor para a vida do outro e de ficar apontando isso. Então, é muito fácil você perceber o que pode ser melhor para o outro. Mas muitas vezes eu não estou nem olhando para mim na hora de fazer isso. Então, esse olhar atento ao que é sucesso no teu trabalho, quando você acorda, como eu estava dizendo antes também, e pensa, caramba, ainda está valendo a pena, é como aconteceu agora, acontece mesmo muitas vezes e ainda bem, de várias formas isso chega. Mas uma delas foi o Francisco, um cara que entrou há 4 anos no nosso projeto, que estava em cena de uso de droga, e que se questionou pra caramba a partir desses nossos encontros. Caramba, eu sou um cara inteligente, terminei meu 2º grau, cara. Pô, desde que a minha mãe morreu, aí a gente perdeu a casa, eu vim parar na rua, estou num abrigo, e aí estou usando muita droga. O papo era esse. Ele foi percebendo que ele ia ter que fazer os movimentos, embora ele tivesse com a gente apoio para ramificar, assim, sabe, dar as mãos, mas quem está andando é o cara. E aí ele entra no LA, que eu acho fantástico, assim. Para quem está de fora é mole dizer que é bitolação, mas para quem precisa daquilo diariamente, é fantástico. Ele entra para o LA, ele continua tendo o nosso apoio. Aí sim, os nossos pauzinhos podem se mexer para conseguir para ele uma clínica de desintoxicação mais rápido, e ele foi. E de 2 anos para cá ele está limpo, mas ainda com muitas dificuldades para a questão do trabalho. O meu irmão, eu tenho um irmão gêmeo, o Vitelino, ele conseguiu para o Francisco um trabalho há 2 anos atrás, e no primeiro dia de trabalho do Francisco, ele saiu correndo. Ele literalmente saiu correndo. Ele estava lá dentro, há meia hora, e ele saiu correndo, me ligou apavorado, dizendo, Fábio, eu não consigo trabalhar ainda, eu tenho medo, eu não me sinto seguro, eu achei as pessoas muito inteligentes nesse trabalho, eu sou um imbecil. E ele ficou péssimo, quase que ele volta a usar droga, mas ele fez um movimento e tal, até que ele entendeu o que ele queria. E aí tem cerca de 1 ano ele me disse, Fábio, eu queria trabalhar na cultura, num lugar cultural. Eu gosto de vocês, assim, desse jeitão de vocês, eu quero trabalhar na cultura. Pô, então, Francisco, faz um curso, cara. Parece que não, mas isso vai fazer diferença no teu currículo. Chega junto aqui com a gente. Aí ele participou de algumas coisas com a gente no museu de uma maneira informal, mas recebia. Foi conhecendo todos os setores do museu. Eu tenho um contato muito bom com a diretora do CCBB. Na sexta-feira passada, sim, um exemplo bem recente, na sexta-feira passada, ele me parou, na quinta, aliás, passada, que é o dia do projeto, ele me parou e falou assim, Fábio, pô, você tem uma rede muito maior para mim, eu estou pronto para trabalhar, por favor, fala de mim, entrega meu currículo, eu fico aquilo na cabeça, porque às vezes a gente esquece de ajudar, a gente quer ajudar, mas sai do nosso radar.
eu fiquei sabendo que o CCBB estava com vaga para trabalhar é uma parte administrativa, mas é o CCBB, e para trabalhar ali no atendimento do CCBB. Eu achei que o Francisco poderia entrar, principalmente com uma indicação minha. Falei com ela, ela convidou o Francisco para uma entrevista às 7h30 da manhã na segunda-feira. Ele foi, meio-dia, ele estava lá no museu, apavorado, porque ele tinha sido aprovado. Mas um apavorado do bem, assim, né? Do tipo, caraca, CCBB, sabe? Eu não acredito. E não foi porque eu indiquei, porque não foi ela que fez a entrevista com ele. Ela simplesmente botou o nome dele ali, ele mandou bem na entrevista. Porque ele é ótimo, mandou bem na entrevista. Foi aprovado no mesmo dia. E ele já começou, mas ele precisava entregar online as coisas, ele não tinha como fazer isso, e foi fazer comigo lá no museu. Cara, nessa hora, o meu lado leonino diz assim, puta, olha o que a gente fez, olha o que esse projeto fez. É verdade, cara. A gente ajudou esse sujeito a se olhar de novo. Eu me emociono. Porque o que mais me emociona não é o Francisco ter conseguido um emprego por meu intermédio. Porque ele conseguiria de toda forma. É ver o Francisco com tesão nele, cara. Sabe? E ele não tinha dinheiro para comprar, para fazer a foto 3x4 que ele precisava. Ele não me pediu em nenhum momento. Eu vi os documentos. Eu falei, você tem a foto 3x4? Não, depois eu entrego a foto 3x4. Eu falei, cara, eu vou te dar. E dei 50 pratas para ele fazer a foto 3x4. E ele voltou, cara, com o meu troco. O que seria improvável pensar há 4 anos atrás. Ele usaria esse dinheiro para alguma coisa. Eu não pedi troco. Então ele não estaria me roubando, sabe? Ele voltou com o meu troco, cara. Que obviamente eu falei para ele, cara, faz um lanche maneiro, comemora a tua conquista hoje. Espero que eu não possa comemorar com você. Mas isso é um exemplo, cara, de que funciona quando você tem 3 coisinhas dentro de você, profissionalmente falando. Uma é uma paixão pelo que você faz. Eu acho que a gente trabalhar, sabe, aquela coisa, eu vejo gente lá no museu assim. E eu vou falar, cara, principalmente gente jovem, num lugar que me preocupa, que é um cansaço exacerbado do trabalho, um desejo o tempo todo, full time, de fazer home office para não ter que trabalhar, ou rezando para ter 50 feriados no mesmo mês. Eu fico me perguntando, meu irmão, que vida infeliz, porque a gente vai trabalhar basicamente a vida inteira. Eu não estou dizendo que eu saio cantarolando para trabalhar, mas eu fiquei amarradão de vir aqui. Eu fico amarradão de receber um convite. Isso me dá vida, cara. Eu estou com 51 anos. Para a juventude atual, eu já sou um dinossauro. É como se eu não tivesse nada para contribuir. E eu estou aqui, eu existo. Né? Então, quando a gente consegue ter esse olhar de nós mesmos, do que o que a gente faz dá tesão na gente. Em segundo, o que a gente faz diferença em alguma esfera da sociedade. Quando a gente fala de social, não é pobre e preto. Social é sociedade. Que faça alguma diferença. Que o marketing de vocês faça alguma diferença para as pessoas que estão ouvindo o podcast, para as pessoas que estão, sei lá, pensando em trabalhar como vocês. Esse é uma segunda pauta. E a terceira, cara, é não se deslumbrar muito, né, com as nossas ascensões. É sempre lembrar de onde você veio e de que as pessoas que estão ali, de repente, um pouco mais por baixo do que você, podem ser as pessoas que vão te empregar amanhã, irmão. Isso, na área cultural, é muito comum. Né? Então, eu tenho sempre esse olhar e acho que situações como a do Francisco, como outras que eu poderia citar, né? De jovens que nunca tinham posto o pé no museu e pela primeira vez levam uma família a partir de um projeto que a gente fez. A minha jovem aprendiz, eu conheci com 9 anos, porque ela começou a fazer parte do projeto muito novinha, indo nos projetos, a escola dela é perto do museu, indo nos projetos. Então, no dia que ela foi fazer entrevista com a RH, ela falou, eu conheço o Fábio, porque eu fiz o Visão do Futuro, eu fiz o não sei mais o que, eu fiz o Entre Museus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quer dizer, como não contratar ela? Ela era uma pessoa totalmente influenciada pelo que a gente estava propondo. E aí eu fiquei me lembrando, pô, esse projeto, cara, que ela falou que fez e que foi o que moveu ela para estar hoje aqui, para querer fazer uma faculdade relativa ao museu, tem a ver com o dia que eu estava tomando um vinho com a minha mulher, conversando e criei esse projeto. Então, olha, até onde a gente pode chegar com uma frase. Esse papo de dizer, cara, que você precisa de muitas teorias para se formar como cidadão ou para ajudar alguém a se formar, é balela. A gente pode trocar uma ideia num ônibus, um único dia. Eu posso não lembrar nunca mais do teu nome, você nunca mais lembrar do meu, cara. Mas de repente você vai me dizer alguma coisa que eu nunca mais vou esquecer, que vai entrar no meu radar. E para finalizar isso, eu quando comecei a trabalhar
em 99, com população em situação de rua, eu não sabia o que fazer. Eu fui meio que jogado no aeroporto Santos Dumont, à noite, para trabalhar como educador social com uma galera que ficava pedindo, roubando no entorno. E eram normalmente crianças e adolescentes. A única coisa que eu sabia fazer era uma mágica. Eu pegava uma mágica, um negocinho, botava aqui atrás e cadê? Sumiu. Uma coisa idiota, que o meu sobrinho, com 4 anos, quando eu fiz, descobriu. E era a minha maneira de chegar na molecada. Vou fazer uma mágica, senta aí, não sei o que, Agora, cara, o sujeito barbudo me entra para começar Uma Só Voz no Museu da Manhã, e ele vem com um amigo. E ele diz assim pro amigo: aí, não te falei? Chega aí, cara, chega aqui, faz aquela mágica lá pra ele. Quer dizer, 20 anos se passaram, o cara era uma criança, e ele lembrava que eu fiz uma mágica para ele, mequetrefe, horrorosa, péssima. Entende qual é a parada? Assim, e ele me reconheceu 20 anos depois, e olha, eu confesso, eu mudei pra caramba, cara, eu tinha cabelo, não tenho mais, eu era mais magro, ele me reconheceu. Identificou aquela brincadeirinha de mágica como algo importante para ele, porque 20 anos depois ele pediu para eu repetir a mágica, teve alguma relevância para o cara. Então a gente nunca sabe onde a gente vai ter relevância. A gente nunca sabe até onde a gente chega, até onde a gente alcança as outras pessoas. Então tudo isso é uma resposta para dizer o que faz valer a pena. Às vezes a gente nem sabe o que faz valer a pena. A gente acha que o que faz valer a pena é você se formar. O que faz valer a pena é você sair da rua e ter uma casa. Não necessariamente. As subjetividades, elas levam a gente para lugares que a gente desconhece de possibilidades, né? E é assim que eu me vejo, cara. Eu me vejo uma pessoa muito realizada porque eu me entrego, cara, por que eu estou fazendo. Eu sinto que tem brilho no meu olho para o que eu estou fazendo. E é isso que é importante. Então, é assim que eu vejo. E você, Edson, você sente alguma realização na sua profissão? Teve algum momento que você falou, pô, eu amo o que eu faço, é para isso que eu faço isso? Sempre. É porque quando adolescente ainda, né, vem aquela cobrança, né, de tem que fazer alguma coisa, tem que trabalhar e tudo, né, aí eu sempre, meu sonho sempre foi trabalhar com arte, né, fazer pinturas. E o engraçado é que eu trabalhei como balconista de uma farmácia e eu não aguentei, eu não estava mais nem desenhando mais, mas estava tomando muito meu tempo. Aí surgiu a oportunidade de eu fazer um trabalho fora, né? Em outra cidade. E o engraçado é que, quando eu digo isso, que eu comecei trabalhando no cemitério, né? Porque tinha digamos assim, um amigo meu queria que eu fizesse uma pintura lá, uma arte sacra lá no jazigo. Aí a partir daí foi que, digamos assim, a partir desse trabalho, foi que eu vi que era isso que eu queria, né? Porque eu estava fazendo aquilo que eu gostava de fazer. E ganhei, engraçado que eu ganhei nesse período que eu trabalhei, eu ganhei mais do que eu estava, 3 vezes mais do que eu estava ganhando. Mas não é só uma questão financeira, né? É uma questão também de sonho, né? Uma questão pessoal mesmo, né? E principalmente em uma cidade do interior, ainda mais nordestina, né? As oportunidades não são tão relevantes. Mas hoje está, né? Graças a Deus está melhorou muita coisa. Aí foi engraçado quando eu fazia, as pessoas diziam, tu tem que sair daqui, tu tem que ir para um lugar maior, que tu vai ganhar alguma coisa. Sair do cemitério? No caso, sair do interior, sair da cidade. Aí eu dizia, é engraçado, as pessoas gostam tanto da gente, mas quer que a gente saia. Eu não sei qual é a intenção, mas eu brincava com isso. Mas hoje eu me sinto, eu sei que a gente está sempre, não pode parar, a gente está sempre buscando algo mais, né? E graças a Deus, assim, muitas coisas que eu já realizei foi através da arte, né? do trabalho mesmo de arte. Participei de exposições, já trabalhei como
cenografia, né, teatro, tudo isso é uma bagagem mais de realização pessoal do que financeira, né? A gente tem um momento da vida da gente que você escolhe o que dá dinheiro ou o que dá prazer. Se conseguir subir as duas coisas, beleza. Tá, mas sempre dá certo. Mas Maravilhoso. é maravilhoso quando a gente consegue isso. Então, o que eu... Mas isso do cemitério, quando você começou, você tinha quantos anos? Lembra? Eu estou com 50 anos, quase 51 agora. Não me lembro do momento, mas foi um dos primeiros trabalhos que eu pude sair para fazer o trabalho, né, trabalhar fora. E a partir daí não parou mais, e graças a Deus. Estou sempre indo num lugar e outro. É como disse aquela música do Nascimento do Artista, tem que ir onde o povo está. Então eu fui muito por esse lado. E surgiu a oportunidade de estar do lado, numa cidade vizinha. E eu passei na capital, né? Passei boa parte, digamos assim, 1 ano e meio em Fortaleza. E lá foi que, digamos assim, eu fui provado, né? Porque eu nunca tinha saído de casa, do meu interior, assim, para um lugar maior. Eu passei esse tempo todo em Fortaleza e lá foi que eu aprendi mais em Fortaleza, no dia a dia lá, em 1 ano e meio, do que em 10 na minha cidade. Porque assim, eu tinha que trabalhar para comer. Tinha coisas que eu só observava só na vontade ainda, antes de sair de lá, eu olhava as pessoas, os profissionais pintando, aí eu queria fazer aquilo. E quando eu cheguei na capital, eu tinha que fazer, eu tinha que pintar, mesmo não sabendo. Eu peguei coisas sem saber, mas eu por observar outros profissionais, eu comecei a fazer. Foi pra prática. Eu só não tinha prática, E foi a partir daí que realmente assim, não tem mais como. Eu tenho que... É isso que eu quero para a minha vida. Abraçou. Abracei, estou até hoje. E hoje estou aqui, né, no meio mundo de coisas para conhecer, né? Aqui no sentido assim, não só como uma arte visual, mas tudo que a cidade tem para oferecer, tudo que o João tem para oferecer, eu estou com a vontade imensa de conhecer, de absorver, né, e como eu gosto, né, muito de história também, e como o Fábio falou, eu fiquei assim maravilhado quando ele falou de outras coisas que eu não conhecia, né? Aí, agora sim, agora eu vou poder, dentro de breve, poder já correr atrás, conhecer lugares, né? Conhecer que essas coisas inspiram. Na frente, obrigado. E estas né, inspiram, né? Tudo que o Fábio contou aqui, então, assim, eu fiquei assim, entusiasmado, assim, puxa vida. Aí um exemplo, assim, eu quero. Assim, eu posso dizer assim, me empresta um pouco do seu brilho que eu quero poder brilhar também. Imagina, cara. Empresta um pouco do teu talento. Pode ser. Já dá pra aproveitar que chegou aqui no Rio, montar teu Instagram, para botar teus grafites lá, dos trabalhos e se divulgar. Tá sem Instagram, irmão? Não, Vai. Então, sabe, você tem alguma dica, você tem algum conselho para dar para quem quer começar a trabalhar nessa questão cultural, nessa questão de promover uma inclusão, nessa gestão social? Você tem alguma dica, ainda mais para quem não tem tantos recursos ou não tem tanto acesso à informação? Você tem algum ponto de início para dar para essa pessoa? Esse ponto de início eu chamo de caminho das pedras. Primeiro, que você pode pensar na tua profissão, e qualquer que seja a sua profissão, ela pode ser muito boa para quem trabalha, por exemplo, na cultura. Quando a gente pensa em museu, a primeira coisa que vem à cabeça é profissionais da história, profissionais de museologia, né, de arquivologia, até de arquitetura. Mas, cara, eu trabalho num espaço, no museu, com cerca de 150 pessoas, assim, eu digo o espaço físico mesmo, com gerência, diretoria e tudo mais.
As pessoas que trabalham comigo são de toda sorte de denominação profissional. Então, você pode ser um advogado, por exemplo, e trabalhar na cultura. Lá, por exemplo, no Museu do Amanhã, a gente precisa de advogado o tempo todo, para ter compliance, para ter, enfim, a questão jurídica do museu, do que a gente pode, do que a gente não pode. Eu sou sociólogo e trabalho no museu, porque a gente precisa ter no museu, no espaço cultural, o pensamento para o público, para as pessoas que estão ali. Então, a sociologia, ela cabe nisso. Nós temos, sim, profissionais de história, a gente precisa de profissionais das mais diversas qualificações. Então, o caminho que eu dou para quem quiser percorrer essa questão artística, por exemplo, primeiro, você não precisa ser um artista, necessariamente, para ser alguém que trabalha na cultura. Claro que se você for um artista, como Edson, beleza, ele é da cultura, ele já trabalha na cultura desde que pintou o primeiro quadro, ou desde que pintou a primeira parede. É da cultura, mas como você pode entrar nisso? Eu acho que tem um pouco de tudo que a gente conversou até agora. Tem que ter uma paixão por isso. Tem que ter uma paixão, principalmente, cara, pela multiplicidade que é o lugar onde a gente vive. Você pode viver numa cidade de 20 mil habitantes. Vão ser 20 mil habitantes diferentes. Eu sou uma pessoa que preza a diferença, porque eu sou um gênio univitelino. A vida inteira eu fui comparado com alguém. A vida inteira eu fui, dupla. Eu costumo brincar e dizer que eu aprendi o plural primeiro do que o meu nome. Porque tudo eram vocês. Ninguém ia na casa do Fábio. Eu na casa do Fábio Rafael. Os amiguinhos, quando me chamavam, Fábio Rafael, cara, até hoje se alguém falar Rafael, olha. Porque é o nome do meu irmão. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu prezo pela nossa individualidade, eu prezo pelo nosso trabalho. Então o artista tem uma coisa que é muito solitária, que é dele, assim, enxergo. Eu não sou artista, mas que é muito pessoal. Mas eu acho que precisa se expandir. E um bom lugar para expandir é a partir dessa vertente profissional que é a arte e cultura. Você pode trabalhar com cinema sem ser um artista. Você pode trabalhar com música sem ser um músico. Você pode trabalhar, inclusive, com exposições sem ser um expositor. O caminho cara, procura o terceiro setor no primeiro momento, principalmente se você vier de uma condição financeira mais difícil, essa é a verdade, né? O caminhar é diferente de quem pode, fazer um curso em Nova York de 6 meses e voltar, ou quem vai ter que ralar. Procura os espaços públicos que são relevantes nessa área, como o Sistema S, que faz parceria com vocês, quem são as empresas que estão patrocinando os projetos de vocês, quem são as pessoas que estão dialogando com o que vocês têm de proposta. Eu digo vocês, os mais jovens, que estão começando esse caminhar agora, ou então até os mais velhos, que estão começando nessa onda de quero trabalhar com a cultura. Aonde eu me encaixo nisso? Vai ser difícil você saber disso sem praticar. Então, estejam nesses lugares, nessas oficinas, nessas ONGs, OS, que trabalham pontualmente com cultura, e são muitas, e são muito importantes. Eu venho de ONG, assim, trabalhei a minha vida inteira no terceiro setor, fui convidado para a Biblioteca Parte Estadual, e eu confesso que eu pensei que eu fosse ficar um aninho, eu só queria um ano sabático, assim, vou receber salário fixo, vou ter plano de saúde, vou botar minha vida em dia, e depois eu volto para as ONGs. E eu acabei percebendo que o meu trabalho social ele era muito mais impactante dentro de um espaço cultural do que antes. Então, assim, olha aí, a cultura me colocando, me conectando com ela, mesmo sendo de uma área que não é uma área cultural, embora seja, assim. A sociologia está num lugar talvez mais pesado da cidade, e como eu consigo realizar muito mais estando num espaço cultural do que antes, quando eu não tinha esse espaço cultural para isso. Então eu acho que vale procurar organizações não governamentais que possam te remunerar, mesmo que não no valor mais adequado, mas que possam te remunerar e que possam te proporcionar experiências, conhecimento de gente. E uma coisa que para mim é muito importante, cara, saibamos nos vender bem. Esse papo de, eu estou começando, e assim, eu topo qualquer coisa, mas não topo qualquer coisa. E aí quando eu falo me vender bem, não é cobrar, porque, embora às vezes seja cobrar pelo que você está fazendo, mas assim, seja você o seu maior fã, cara. Desculpa o termo, não precisa se comer, mas assim, seja você o teu fã, curta o que você faz,
Porque quando você curte o que você faz, você tem muito mais chances de se avaliar, de perceber as coisas caídas que você faz também. Então, assim, eu acho que esse é o processo, cara. E Buraca comece a partir de organizações sociais ou de organizações não governamentais. Entenda onde está o teu lugar nesse espaço. Tente fazer o máximo possível de cursos profissionalizantes e de ideias ligadas a isso. E não perca oportunidades porque naquele dia está chovendo, assim, sabe? Ninguém vai correr mais atrás, mais na frente das tuas ideias do que você mesmo. Ninguém vai fazer por você. Ninguém, nem irmão, nem mãe, nem pai, nem namorada, nem namorado, ninguém vai fazer mais por você. Quem faz é você. Os nossos BOs são completamente individuais. A gente tem apoio e algumas pessoas têm menos apoio. Algumas pessoas têm menos oportunidade. Essas é que precisam, né, enfatizar ainda mais, mas conseguem, chegam. Conheço muitas pessoas. E desejo muito que a cultura esteja mais enraizada mesmo em todo mundo, sabe? Eu não tenho nenhum problema com alguém que diz assim, pô, cara, eu não gosto do Museu da Manhã. Eu já visitei o Museu da Manhã e eu não gosto. Eu tenho problema com quem diz que não gosta sem nunca ter pisado. Eu odeio beterraba, odeio, mas eu experimentei de todas as formas. Tentaram botar no meu feijão e eu percebi e não comi. Tentaram me dar o suco famoso 3 em 1, beterraba, laranja e cenoura. Putz, não consegui. Tentei cozida, tentei frita, tentei assim, sabe? Eu posso dizer que eu odeio beterraba. E não tem nenhum problema. Então não tem nenhum problema você não gostar do Museu da Manhã. O que não dá é para você dizer assim, eu fui no Museu Nacional quando eu tinha 7 anos, achei uma droga e eu não gosto de museu. Se os museus são tão diferentes, se as propostas de cada museu são tão diferentes, como é que você pode se privar da possibilidade de estar no espaço cultural, de deixar aquele espaço cultural te, sabe, entranhar, literalmente, e você muitas vezes não faz isso, porque lá no fundo não é que você não goste, lá no fundo você não se sente parte. Quase todas as pessoas que eu conheço que dizem que não gostam, nunca foram. E o meu maior tesão e o meu maior desafio, e eu acho que a minha missão nessa área, é ajudar as pessoas a quebrarem esses muros invisíveis que a gente está falando desde o início da conversa. É isso. E você, Edson, você tem alguma realização? Você pensa, caramba, é por isso que eu faço meu trabalho, eu amo meu trabalho por isso, sei lá, graças a Deus que eu pude ver que esse era o melhor caminho para mim. Você tem alguma experiência assim? Sem dúvida, várias experiências. Mas eu aconselho aqui para quem quer seguir, quem quer fazer arte, grafite, arte visual, de certa forma, é que busque, pesquise, estude, né? Nunca você pode dizer assim, eu já sei isso aqui e pronto, tá? Eu estou pronto. Não. É uma busca constante. Você tem que estar sempre em evolução, tem que estar sempre antenado com tudo que acontece, seja na sua rua, seja na comunidade como um todo, né? Você tem que estar sempre buscando. Nunca pare e diga que eu já sei de tudo e é disso que eu preciso. Você tem que ter esse pensamento de evoluir sempre. E é isso que eu aconselho, que você que está fazendo, que faz arte, encontra barreiras, encontra assim como eu encontrei, como acontece na vida da gente. Mas se você que a gente faz, a gente encontra barreiras sim, mas é não desistir, se fortaleça, né? Quebra as barreiras, se for preciso começar do zero, digamos assim, que você tem que se desconstruir, né? Para se reconstruir, para se tornar mais forte, para se tornar, para buscar aquilo que você almeja. Não desista, se você quer fazer isso, seja no campo da arte ou até em outras profissões, mas no caso aqui que eu me refiro à arte, né? Às artes visuais. Então, barreiras vão existir, portas vão se fechar, mas o que eu aconselho é que não desista e não ache que você está pronto. Tenha essa mente voltada para evoluir sempre, não parar. Dizer assim, eu estou aqui, sempre correr atrás e buscar uma realização pessoal. Se você
quer se realizar pessoalmente, porque o que acontece, por exemplo, eu já fiz trabalhos que financeiramente, beleza, mas assim, não me senti realizado pessoalmente. Então, quem trabalha com arte está sempre buscando algo mais, está sempre, tem que ter essa mentalidade de querer evoluir sempre, nunca achar que está pronto. Pessoal da arte, pelo menos a maioria se abraça. Eu, quando era bem mais novinho, eu estava jogando bola, estava com a bola na mão e eu vi um cara fazendo um grafite imenso ali do outro lado da quadra. E eu perguntei, pô, moço, como é que você faz isso? Como é que você começou? Aí ele foi explicando, falou uma ação que estava tendo, só que faz tanto tempo que eu já nem lembro da qual ele mencionou, mas tipo assim, me abraçou, eu era só alguém curioso e ele mostrou, me falou um pouquinho sobre o mundo e me perguntou se eu queria entrar. Só que não lembro também dele da época, eu falei, acho que dá para deixar para outro dia. Aí fui jogar bola, mas me senti abraçado e eu agora ouvindo você eu lembrei desse caso e falei, pô, é um negócio maneiro, legal. Então, pessoal, esse foi o nosso terceiro episódio do Goldcast. Tivemos o Fábio Moraes, tivemos o Edson Quinto e as redes sociais deles vão estar passando aí. E quer fazer algum agradecimento, falar sobre alguma coisa, Fábio? Bom, queria agradecer a vocês, o espaço, a terapia em grupo, porque acaba sendo terapêutico poder falar de assuntos tão intrínsecos, né, muitas vezes difíceis, e dizer que o museu está lá, né, é um museu que tem agora em feriados entrada gratuita, qualquer dia de feriado. Feriado, hein? Todo dia 10 as pessoas pagam R$10, isso também é uma situação legal. Para os nossos vizinhos, né, de Pequena África, nós temos o programa de Vizinhos do Amanhã, onde nesse programa, por exemplo, nós temos a carteirinha, que dá direito à entrada gratuita, com acompanhante e outros benefícios, mas enfim, é uma maneira da gente quebrar um pouco mais esses muros invisíveis. Estamos com uma exposição até o final de junho, chamada Sonhos, com a curadoria do Siddhartha Ribeiro, é imperdível, Sonhos, de uma maneira muito ampla. E a nossa exposição permanente também. O museu está completando 10 anos no final do ano e a gente espera muito que vocês visitem, que vocês quebrem esses muros invisíveis e que me chamem lá quando forem para um café, porque eu vou adorar trocar essa ideia, tá bom? Obrigado por tudo. E você quer fazer algum agradecimento? Quer fazer alguma observação? Quer falar alguma coisa? Agradecimento, sem dúvida, né? O ambiente aqui é maravilhoso, eu me sinto em casa, né? Isso, apesar de eu ter um pouquinho nervoso aqui com as câmeras, né? Infelizmente, eu sempre usei mais a minha arte para poder me expressar. E aí, quando eu tenho que, de repente, falar sobre isso, realmente, acabei ficando um pouco tímido. Mas é só gratidão, né? Eu agradeço a Malu e agradeço a atenção aqui, o carinho de todos vocês, essa figura aqui maravilhosa que também. Foi um prazer. Fábio, né? Que eu tive prazer imenso de conhecer também. E aqui, assim, eu cheguei aqui, eu tenho vontade de ir, já nem tenho mais. Se tiver outra coisa que pelo menos está assistindo aqui, estava de alguma forma apreciando o trabalho de todos vocês, né? Sou grato mesmo de coração a todos vocês, por tudo aqui, cada sem palavras. Então, esse foi o nosso terceiro episódio do Goldcast. Valeu, gente. Obrigado, galera. Por isso.